banca virou as costas ao Estado, consecutivamente pressionado pelos sucessivos downgrades ao rating da República. Os bancos portugueses deixaram de financiar o Estado. O país, já frágil, apresenta cada vez mais sinais de que a ajuda externa é mesmo inevitável. Analisamos este assunto com a presença de Diamantino Marques, Lander Vaz, José Magalhães e Amândio Antunes. Amândio Antunes, pergunto-lhe, a propósito deste empréstimo intercalar, se acha que de facto que era uma solução viável ou, no entanto, devia avançar-se logo para o pedido formal e de ajuda externa? Eu penso que seria de criar as condições para aceder ao fundo de estabilização financeira, porque o empréstimo intercalar seria mais um adiamento do problema, não é? E não seria uma solução. E o nosso país já adiou demais a solução. Eu penso que já andámos anos demais a adiar a solução. E, portanto, quanto mais tarde recorrermos ao Fundo de Estabilização Financeira e ao FMI, penso que mais penalizados saímos. E saímos penalizados todos. Sai o Estado, saem as empresas, sai a banca, sai toda a gente. Porque, vejamos, a atual situação, a manter-se, está a criar gravíssimos problemas. Gravíssimos problemas nas empresas que estão com falta de acesso ao crédito e com o crédito cada vez mais caro, problemas na banca, que está com falta de liquidez, problemas no Estado, que já não tem dinheiro para pagar os salários a partir do segundo semestre. Portanto, quem é que está a beneficiar desta situação? Haverá alguém neste momento em Portugal a beneficiar da situação que temos neste momento? Eu não vejo. Portanto, não sei qual é que é o problema em avançarmos com uma solução. Porquê é que não se avança com uma solução? Por causa das eleições? Eu a pensar na campanha? A ausência de solução neste momento... Vejamos, vamos ver o que aconteceu na Irlanda. A Irlanda, quando passou por esta fase, os políticos irlandeses o que é que fizeram? Primeiro, fizeram um pacto de criar condições para aceder ao Fundo de Estabilização Financeira. E a oposição pôs como condição eleições para aprovar esse pacto. Em Portugal fez-se ao contrário. Primeiro cria-se a confusão e agora vamos ver se arranjamos uma solução. Eu penso que é mais difícil, mas eu penso que os partidos do arco do poder devem fazer, ainda antes das eleições, esse pacto. O que é que impede esse pacto a esta altura? Eu penso que é CDS e PSD já viram dizer que eu penso que é a falta de visão estratégica dos nossos políticos. E a visão apenas imediatista e do voto. Ou seja, a sede de poder é demasiadamente grande para que os interesses do país se sobreponham aos interesses partidários. E os nossos governantes e os nossos políticos têm, neste momento, condições para demonstrar que, efetivamente, estão a servir o país e não estão a aproveitar essa oportunidade. Ou seja, estão a revelar, mais uma vez, de que os seus interesses pessoais e partidários se sobrepõem aos interesses nacionais. E porquê é que o Presidente da República não atua nesse campo para exigir um consenso, para promover um consenso? O nosso Presidente da República, que também tem algumas culpas no cartório, queremos dizer, porque deixou chegar a situação ao ponto de que chegou e começou logo o erro, começou logo no impulsamento de um governo minoritário, quando já havia indícios notórios de que o nosso percurso ia dar nisto. Neste momento, o Sr. Presidente da República pouco mais tem para fazer, não é? Porque não havendo da parte dos partidos vontade política e vontade para o diálogo, para encontrar soluções consensuais, o Sr. Presidente da República, neste momento, a única coisa que pode fazer é promover reuniões nesse sentido, mas duvido que elas produzam resultados. Porque... Por causa da intransigência dos partidos. Sim, chegou-se a um ponto de extremo conflito dentro dos principais partidos, principalmente nas lideranças. E eu acho que isso está a impedir esse consenso e esse acordo. E eu penso que é gravíssimo, e o eleitorado deveria, nas eleições, penalizar os políticos devido à situação que estão a criar. Porque o país deve ser sempre posto à frente dos interesses partidários. E os nossos políticos não conseguem fazer isso. E, portanto, eu acho que a única alternativa que nos resta é chegarmos a um ponto total em que já não há outra hipótese, em que deixemos de ter dinheiro para pagar
o essencial, e aí, portanto, já não há grandes possibilidades de encontrar outro caminho. Porque a colocação de dívida que hoje vai ser feita, por exemplo, com recurso ao Fundo da Segurança Social, numa grande parte, eu penso que é já cortar os dedos, já vendemos os anéis, já vendemos tudo, já temos que vender os dedos. Ou seja, como disse ali o colega, acho que é uma má opção. Ou seja, aquele fundo não foi criado para isto, né? E se nós estamos a usar indevidamente um fundo em que todos nós contribuímos com os nossos contos, para um objeto que tem como objetivo assegurar uma estabilidade da Segurança Social, eu penso que estamos, mais uma vez, a criar uma incerteza no próprio país e nos próprios contribuintes. Auditorias e privatização, a privatização será uma das saídas destas empresas? Poderá ser uma saída, mas não é única. Eu penso que há outras alternativas para viabilizar o setor empresarial do Estado. Com efeitos rápidos? Imediatos? Com efeitos rápidos... que acho que é o que se pretende para uma altura destas. Eu penso que o Estado tem que definir claramente o que é que pretende das empresas públicas e do setor dos transportes, principalmente. Não é? E aquilo em que o Estado se comprometer a financiar, deve fazê-lo anualmente, não deve empurrar o problema para o futuro. Foi o que aconteceu no passado. Ou seja, todas as contribuições que o Estado se comprometeu a meter nessas empresas foram adiadas, foram concedidas através de crédito, não através do Orçamento de Estado. E, portanto, esse problema foi-se avolumando e agora, com a alteração dos critérios de apuramento do déficit, esse problema veio acima. Porque se o Estado tivesse cumprido com o seu dever todos os anos, o problema não era tão grave. Obviamente que isto não dispensa o comentário que o colega Ladeiro Vaz fez relativamente às administrações e à forma como essas empresas têm sido geridas e à forma como são estabelecidos, inclusivamente, os preços dos transportes, não é? Porque eu, por exemplo, que venho de Aveiro para aqui, se vier de comboio, gasto menos de metade do que se vier de automóvel, não é? E com um conforto completamente diferente. Será que isso é uma política correta? Ou seja, devemos subsidiar tanto os transportes? Ou o Estado deve contribuir com um bocadinho menos? Não é? Essas questões têm que ser decididas. O modelo tem que ser repensado. E se dentro desse modelo se tiver uma privatização, nem que seja parcial, dessas empresas, por que não? Se isso for um contributo para a melhoria do serviço e para a viabilização económica e financeira das empresas, por que não? Não devemos ter fantasmas, não devemos ter medo dessas coisas. Não devemos só privatizar aquilo que dá lucro, não é? Também podemos privatizar aquilo que não dá lucro, mas que pode vir a dá-lo. Não é? Porque o investidor privado não vai investir em empresas falidas, não é? E que não têm perspectivas de viabilização. E estas empresas têm essa capacidade? Eu penso que têm, se o modelo for repensado. No entanto, há muito trabalho para fazer. Há todo o trabalho para fazer, porque até o momento nada foi feito. Ou seja, inclusivamente não se compreende, nos dias de hoje, que haja, nestas empresas que estão na situação em que estão, com greves permanentes. Ou seja, os próprios trabalhadores, das duas uma, ou não têm consciência do que estão a fazer, o que eu não acredito, porque normalmente o povo tem razão, não é? Ou então sentem-se defraudados com as expectativas que lhe foram criadas pelas próprias administrações e pelo Estado, não é? E que agora, portanto, são eles que são chamados a contribuir quando todos os outros que estão no poder, não é? Nas administrações e que estão no Estado, não o fazem. Portanto, foi o que aconteceu com os PECs. Vejamos. Referiu há bocadinho que a despesa com salários baixou 8,6%. 8,6%. Mas a despesa do Estado aumentou. Quer isto dizer o quê? Que quem tem estado a pagar a crise são os trabalhadores. Ou seja, tudo o resto se mantém, todas as outras mordomias se mantêm, porque a despesa continua a aumentar. Portanto, se a única componente que baixou foi a componente salarial, isto é errado. Muito obrigada aos quatro pela vossa análise aqui no Conselho Consultivo. A banca e o eventual resgate a Portugal, que está iminente, em destaque no Conselho Consultivo de hoje.